Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão, o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Falar de limites costuma ser uma coisa difícil, né? Porque limite é uma palavra assim muito falada, muito colocada no mundo. As pessoas pensam limite como algo que é estabelecido ou até mesmo pré-estabelecido. Mas como que a gente pensa? Como que a gente constrói nossos limites? Como que a gente ordena eles? Será que eles são mutáveis, negociáveis? Será que nossos limites podem ser transpostos? Quem pode transpor nosso limite? Quem escolhe o momento certo de mudar ele? Como que a gente faz sobre isso? Como que a gente pensa os limites? Você é uma pessoa que lida bem com limites, tanto seus quanto das outras pessoas, com os limites sociais, de regras? Você, quais são os seus limites e por que eles são limites para você? Se a gente der um Google rapidinho por aí, a gente vai ver que limite tem a ver com fronteira, uma linha real ou imaginária que delimita e separa um território do outro, ou um valor determinado e fixo a partir do qual uma grandeza variável consegue se aproximar, mas nunca poderá atingir. Isso na ideia de limite na matemática, né? Mas pensar nisso, né, como limite sendo uma linha real ou imaginária, algo que vai delimitar, separar um território, uma fronteira, algo que marca também o eu e as outras pessoas. O que é minha vida, minha história, minha vivência e o que são as outras que estão ao nosso redor. No sentido da psicologia, é importante que a gente tenha uma noção mínima de limites para a gente também saber que nós não somos as outras pessoas, como nossa família sempre faz questão de lembrar, né? Você não é os outros. E aí a gente vai entendendo que realmente não somos as outras pessoas. Mas nesse diálogo de o que é limite, e pensando aqui, né, nesse bloco sobre relações não monogâmicas, sobre a não monogamia de modo geral, a gente também consegue observar como que colocar limites é uma coisa que acontece com o tempo, mas que também certos limites são colocados antes mesmo da gente perceber e saber que eles existem. Se a gente quiser tomar por exemplo, né, uma metáfora que não é nem tanto metáfora assim, quando tem ali o Acordo de Berlim, o Concílio de Berlim, a coisa de Berlim ali, que acontece no século XIX, quando alguns países da Europa se juntam, ou então países que naquele momento eram considerados potências mundiais, se juntam para juntos conseguir escolher e ratear a África. Ali eles estão estabelecendo limites, né? Tem um mapa muito importante, comum, usado assim na geografia, na geopolítica, quando a gente fala de fronteiras, a partir desse evento que aconteceu, a partir desse tratado de Berlim, que vai ter uma foto de África com vários territórios separados por linguagem, etnia e culturas diferentes. Vários mesmo, muitos. E depois que teve esse Tratado de Berlim, nós vamos ver um outro mapa com aproximadamente 50 países ali delimitados, colocados com desenhos, fronteiras às vezes de linha reta. São linhas imaginárias, mas que também não são tão imaginárias assim, porque elas constituem uma regionalização, uma geografia do espaço a partir de uma política, né, uma geopolítica. E essa divisão de fronteiras é colocada para que cada pedacinho do bolo, como tem uma charge muito famosa também, desses países cortando um bolo, que seria a África, vai representar um lugar político a partir de então. E esse lugar político não necessariamente reflete a África em sua pluralidade de culturas, idiomas, costumes, hábitos e história, mas a partir de então foram colocados limites ali, colocados por outras pessoas e negaram várias das subjetividades que estavam ali. Se pensar em Brasil, até o Tratado de Tordesilhas, que tem ali a divisão do Brasil num pequeno pedacinho, que vai pegar um pedacinho de Nordeste, uma parte do Sudeste ali e quase nada do Sul. Esse pedaço que marca o espaço do que seria então Brasil,
ele começa a ser expandido a partir do bandeirantismo, né, que vai invadindo áreas, capturando pessoas indígenas, usando do conhecimento indígena para expandir-se nas áreas, conforme também vão explorando mais e pegando ouro, e vai aumentando isso a partir da invasão. Essa invasão vai ampliando o espaço do que seria então o Brasil. Essa ampliação baseada na violência, na exploração, vai constituindo a geografia do Brasil até chegar, depois de um bom tempo, depois da compra do Acre, acho que por 2 milhões, equivaleria a 2 milhões de alguma coisa. É assim que aconteceu a história do nosso país. E essa expansão vai construindo territórios, e os territórios vão sendo delimitados, e o limite do Brasil vai sendo aumentado a partir de uma violência. Mas que coisa que tem a ver isso aqui, né? Essa história de colonialismo, de invasão dos países, de repartição colonial de África, Brasil. O que isso tem a ver quando a gente pensa limite? Para mim tem tudo a ver. Existe entre as construções dos limites uma coisa muito tênue, vamos chamar assim para ficar na conversa aqui, né? Uma linha muito tênue entre o que é um limite colocado livremente, o que é um limite imposto, e nas nossas vivências enquanto pessoas, enquanto relações, nós vamos construindo enquanto crianças, enquanto jovens, adolescentes, depois da vida adulta, limites da vida. A gente não nasce gostando de tudo que a gente gosta, a gente pode ter até uma predisposição, mas a gente não nasce gostando de tudo, a gente não nasce sabendo de tudo. Esses limites entre o que a gente considera bom e ruim, legal mais ou menos, danoso, prejudicial, eles vão sendo construídos a partir de algumas dinâmicas, entre elas as imposições, quando nos proíbem de coisas e colocam ali o limite da proibição, mas também uma parte que vem no sentido de experimentação. A gente vai experimentando o mundo, vai experimentando a vida, experimentando as coisas, e a partir dessa experimentação, nós vamos sabendo, por tentativa e erro, por gosto e desgosto, como que a gente vai conhecendo o que é o nosso limite, como que a gente vai construindo para nós aquilo que faz sentido, aquilo que não faz tanto e aquilo que não faz nenhum. É importante a gente saber como a nossa construção do gosto, e a gente pode olhar lá nos episódios que eu tenho no bloco geral do Devaneios Filosóficos, sobre o desejo, né? O desejo está em trânsito, como que a gente vai construindo essa noção de desejo. Tem também a minha participação ali no episódio do Café Filosófico, eu também falo disso. E como que vamos, ao longo do tempo, produzindo em nós a noção daquilo. O que é o meu gosto? Como que esse gosto ele tem um lugar sensível? Como aquilo que a gente constrói enquanto desejo, enquanto característica que nos represente ou não, enquanto um limite. O que eu poderia pensar aqui para a gente imaginar como um limite? Um limite seria um lugar até onde nós conseguimos estar com conforto, ou então com menos desconforto possível, aquele lugar máximo que a gente atingiu, que a gente consegue lidar com as coisas de um jeito que não nos ofenda, sabe? Que não nos cause dor, sofrimento, além do que a vida em si já causa. E quando a gente tem esse olhar, quando a gente tem essa noção do que é o nosso limite, ou seja, vamos pensar em qualquer característica, pensa numa característica emocional, até onde certa condição ou certa situação pode invadir a sua condição de tranquilidade e de controle emocional, e até onde aquilo vai colocar você num lugar que você não tem um controle emocional, você não tem uma estabilidade emocional, porque ultrapassou o seu limite. Cenas de muita violência, cenas de muita comoção, cenas de agressividade, ou então pensar em outras coisas do tipo temperatura. Até que limite de temperatura você consegue aguentar, limite de peso. Então o limite que a gente coloca como essas barreiras, ou então linhas invisíveis, que vão definir mais ou menos onde uma coisa começa e a outra coisa termina, é onde a gente sabe até que ponto nós conseguimos dar conta a partir do repertório que nós temos naquele momento. Isso é muito importante para a gente traçar, por exemplo, igual eu falei aqui, proteções que são da ordem emocional, da ordem física, da ordem mental, uma preservação da nossa individualidade e autonomia, e isso vai nos ajudar a manter a nossa relação conosco e a nossa relação com quem está ao nosso redor. Saber como que são nossos limites é saber o que a gente consegue viver sem aumentar os riscos. É quase uma redução de danos. E, por exemplo, quando a gente fala de limite físico, é um espaço pessoal, o toque, a privacidade,
essas questões de aparência, como que isso nos coloca num lugar que vai fazer a gente se sentir bem em determinado contexto. Assim como eu falei dos emocionais, né, que tem a ver com sentimento, a vulnerabilidade, aquela necessidade de um suporte emocional, pensamentos, opiniões e crenças. Quando a gente está falando de espaço, onde a gente pode transitar, de tempo, gestão de tempo, tem gente que tem disponibilidade, tem gente que não tem. Saber esses limites nos ajuda a compreender um pouco como também a gente vai comunicar os limites. Porque imagina, se a gente não sabe bem, ou não aprendeu, ou não teve oportunidade de conhecer os nossos limites, como que nós vamos também comunicar ao outro de fora, a outra pessoa, que limites nós temos? Acho profundamente ingênuo que as pessoas acreditem que se conhecem totalmente, que acreditem que sabem todos os seus limites, ou acreditando que sabe, se tornem inflexíveis a si mesmos, que não, meus limites são esses e nada no mundo pode ultrapassar. Óbvio que a pessoa tem que escolher no tempo dela o momento que esse limite pode ser ultrapassado ou não, e se pode, se quer e se precisa, mas a gente precisa saber quais são. Isso é uma questão de autoconhecimento, uma questão de percepção dos sinais, né, de desconforto e uma reflexão profunda que tem a ver com experiências passadas. A gente, como eu disse no começo, a partir de experiências passadas, a gente vai entendendo como que nossos limites são construídos. E sim, limites podem ser construídos a partir de traumas, a partir de experiências muito boas, experiências muito ruins. Experiências muito boas, por exemplo, vivemos uma certa condição, por exemplo, emocional, afetiva, material, que a gente fala, menos que isso não dá, menos que isso eu não quero, não consigo, não me faz bem. Assim como a gente pode ter vivido experiências de desconforto e falar, a partir daqui não dá, porque a partir daqui me causa desconforto. Eu até brinco falando assim, ou não é tão brincando assim, né? Que muitas vezes a gente se esforça muito para saber o que a gente gosta. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que me autoconhecer. E para se autoconhecer, tem que saber exatamente o que você gosta, quais são suas preferências, aquilo que você não abre mão. Mas eu sempre digo, é importante também saber o que você não gosta. Porque o que a gente não gosta vai ser baseado, e espero que seja, em experiências anteriores, né? A gente não vai sair julgando uma coisa como eu não gosto só porque alguém falou que não deve. Isso daí acontece num fundamentalismo religioso, numa crença religiosa, numa construção mais conservadora. Mas no fundo mesmo, tem coisas que a gente não gosta porque a gente já experimentou e a gente sabe que não. O que a gente vai gostar pode ser tão amplo e infinito, porque pode ser que aconteça algo na nossa vida que a gente nunca experimentou. E pode ser que a gente goste, pode não gostar também, mas pode ser que goste. Então é importante também saber o que a gente não gosta, entender as nossas experiências e situá-las dentro de um lugar de falar assim, beleza, entendi que eu não gosto disso e até o presente momento isso não me fez bem. Vou ficar atente até que ponto isso realmente não me faz bem e se eu tiver que viver isso outra vez, eu vou tentar, se eu tiver condições e possibilidades, julgar se eu quero experimentar, se naquele momento continua me fazendo bem ou não, e se eu quero simplesmente rejeitar porque eu tive experiência o suficiente de que não funciona para mim. Isso é sobre a gente refletir sobre experiências para construir possibilidade dos limites. Mas aí eu quero uma ressalva aqui muito importante. A gente não precisa ter limites rígidos e limites imutáveis. Eu conto isso no episódio que eu gravei do podcast Não Dito com a amiga Aline, tá aqui no Spotify para quem quiser procurar, vale muito a pena. É um episódio que se chama Limites. Hoje eu quero fazer uma outra conversa, mas ali naquele episódio eu conto de uma vez que eu estava no aplicativo, que eu conheci uma pessoa, e essa pessoa perguntou para mim ali na conversa, né, no match, como a gente estava se conhecendo, perguntou quais são meus limites, quais são meus princípios inegociáveis. Na hora eu achei aquela pergunta maravilhosa, porque é sobre isso também, né? Sobre pensarmos os nossos princípios inegociáveis nesse lugar mesmo da gente refletir a respeito daquilo que nós construímos, como eu disse agora, pela nossa experiência, e entender o que daquilo é inegociável a partir de experiências que a gente já teve, que a gente não quer ter de novo de jeito nenhum e que tem pouca flexibilidade. Hoje eu penso que, na verdade, a gente não precisa ter princípios inegociáveis para sempre. Eu acho que a gente pode ter princípios, que eu posso chamar também de limites aqui, limites que são, até o presente momento, pouquíssimo aceitáveis ou até mesmo indesejáveis.
Por que que eu falo que não são inegociáveis? Porque a vida muda o tempo todo. Nós mudamos, nós vamos ser transformados pelo ambiente, a gente vai transformar o ambiente, as relações com que a gente convive vão se transformar, vão mudar de um lugar para o outro. Aquilo que eu não gostei no passado pode ser que eu goste hoje, aquilo que eu gostei pode ser que eu não goste mais. Por exemplo, se eu tenho um limite pessoal, que é o que eu chamo brincando, mas nem tanto, de bateria social, eu sei que eu chego num limite de convivência pública com muitas pessoas, que aquilo começa a me cansar muito, me esgotar muito, né? Vai mexer com essa questão também da neurodivergência, do autismo, e vai me deixar num lugar de muito esgotamento. Quando eu sei que esse limite está sendo atingido, eu já falo, olha, não vai rolar, eu preciso me preservar. Não foi sempre assim. Não foi sempre desse jeito. Eu já convivi com muitas pessoas e eu acho que também tem uma outra questão, que é uma construção performática de uma máscara, que por mais que me incomodasse antes, eu não dava tanta atenção para isso, porque socialmente é bom ser extrovertida, né? E eu ficava muito nesse lugar de ter que interagir, até que não dá mais. Esses limites, por mais que eles eram comunicados ou não, mudaram. E hoje eu tento respeitar muito mais esse limite, esse lugar de existência. Então, o primeiro passo, a primeira coisa é a gente conseguir identificar os nossos limites para falar para a gente assim, olha, nesse momento, nesse contexto da minha vida, eu quero entender o meu limite. E eu estou entendendo que tem coisas que eu não posso muito vazar, não posso muito extravasar, ultrapassar eles. Porque ultrapassar significa impreterivelmente se colocar em sofrimento. E por que que a gente faz isso? Um outro aspecto que seria, por exemplo, entender o que é limite, identificar os limites, e agora outro aspecto é como que a gente comunica. Porque aqui entra o grande detalhe, a grande problemática quando a gente fala de limites, que é como comunicar limites. E isso não é nada fácil. Em geral, a produção social dos limites, elas passam pelas relações. E toda relação é uma relação de poder. Toda relação é uma relação de poder, e ser uma relação de poder não significa que ela é boa ou ruim, não tem um caráter moral. O que vai dar um caráter de valor nessa relação de poder é o tanto de desigualdade que tem esta relação. O quanto essa relação contém desigualdades e o quanto que essas desigualdades afetam uma pessoa em relação a outra e causam prejuízo, escassez e falta de fluidez. Aí a relação de poder se torna algo que é problemático. E isso a gente precisa entender também. Mas o que eu falo aqui das relações de poder, o que eu falo aqui das construções sociais dos limites, é que a gente vive uma sociedade em que as coisas estão transitando de um lugar para o outro, e conforme elas se movimentam, conforme nós nos movimentamos nas relações, a gente vai ter coisas que ganha, coisas que perde, coisas que vai aceitando mais ou aceitando menos, impondo mais ou impondo menos. E nesse momento, nesse lugar da imposição, da rejeição ou adoção de um limite, a gente vive situações que colocar um limite é como também a gente não poder participar de um certo estado social. A gente pode ter, por exemplo, limites do que a gente tolera que uma pessoa diga pra gente enquanto aspereza, enquanto modo de grosseria. Só que pensa, você tem, isso eu não estou defendendo, obviamente, né? Mas você tem lá o seu emprego, e você no seu trabalho está precisando muito daquela condição material, e a maioria das pessoas está, só que esse trabalho te coloca em condições de trabalho que são subalternas, em condições de trabalho que você não gostaria de estar, ou em relações, por exemplo, diplomáticas, acadêmicas, em que a orientação, a pessoa que nos orienta é uma pessoa hostil, igual eu já experienciei isso. E ser uma pessoa hostil, uma pessoa transfóbica, racista, uma pessoa que não tem o mínimo cuidado de lidar com você, comigo e com nossas necessidades, ela está o tempo todo ultrapassando nossos limites de aceitação de convívio. São limites que, com qualquer outra pessoa que eu tivesse como escolher colocar esses limites, eu colocaria. Mas que naquela relação de poder e de abuso, às vezes, a gente não tem como reagir a princípio. A gente não tem como reagir com força, com intensidade. Ou seja, o limite que a gente tem, que a gente sabe que tem, não pode necessariamente ser comunicado. Por que que não pode? Porque ser comunicado implica perdas substanciais, implica a gente ficar sem aquilo que nós precisamos, e é uma situação de abuso, é uma situação de uma relação de poder totalmente desigual, e que obviamente que eu não defendo, mas que não é simples da gente falar assim, coloca o seu limite e não aceita
menos que isso ou mais que isso. E para quem pensa que é algo mais objetivo, mais fácil de colocar, porque é uma profissão e tudo, aí eu caio agora na questão do relacionamento. Porque quando a gente está no campo do relacionamento, essas relações de poder não são tão explícitas assim e não são tão gritantes assim, porque aí a gente vai estar negociando limites e conquistas e perdas e ganhos do âmbito psicológico, afetivo e emocional. E eu falo sempre que o afeto é aquela coisa que nos coloca num lugar ambíguo, onde a gente convive com uma pessoa que pode romper nosso limite, pode ultrapassar, que flerta com essa quebra dos limites, nós flertamos com essa nossa quebra ou com a quebra dos limites da outra pessoa, mas o afeto vem no lugar de que é o amor, é por carinho, é por desejo, e isso nos posiciona num lugar muito tenso, muitas vezes num lugar muito perigoso até. Então imagine assim, né, relatos de coisas que chegam para mim nas postagens que eu posso repostar, geralmente, né, não são coisas confidenciais, de uma relação onde uma das partes está ali vivendo uma relação boa, que está boa para as duas partes, estão gostando bastante daquilo, só que tem comunicações de certos limites que não podem ser ultrapassados. Por exemplo, olha, eu não gosto e peço encarecidamente que você não faça a seguinte coisa. Não fale palavrão comigo. Não fale esse tipo de fala grosseira comigo. Não toque em determinados assuntos que me engatilham muito. Não toque em determinados assuntos que me ofendam, porque eu tenho toda uma história traumática ou então de gatilhos emocionais e, por favor, não fale isso comigo. Aí pode ser que essa vivência vai acontecendo, boa do jeito que estava acontecendo. Aí no momento de discussão, de inflamação dos ânimos ali, a pessoa da outra parte vai e faz exatamente o que essa pessoa disse. Olha, esse é o meu limite, não ultrapasse. Aí ela vai nessa inflamação dos ânimos, xinga, toca num assunto que é muito sensível e complexo para aquela pessoa, vai falar sobre um tema que aquela pessoa já pediu para não conversar, vai reviver uma memória traumática que essa pessoa pediu para não reviver. Naquele momento, as duas partes, principalmente aquela que recebe a informação dolorosa, vai saber que o seu limite foi ultrapassado, o seu limite foi rompido e que aquele limite ali não estava podendo ser negociado naquele momento. E se tivesse que ser negociado, deveria ser da parte da pessoa que está em fragilidade e vulnerabilidade. Só que, uma vez rompido, vai ter todo o desentendimento possível que vai acontecer a partir dali. Só que, como estamos falando de afeto, de amor, vão se aproximando por outros meios, a pessoa chega perto e pede desculpas, às vezes nem é uma desculpa muito intencional, mas pede desculpas, conversa, vai um pouco para lá, um pouco para cá, quando vai ver já diluiu aquele clima e as coisas voltam a ser o que era. Só que o limite foi rompido. E se ele foi rompido, ele pode ser rompido outra vez e outra vez. E a tendência é que, uma vez que esse limite calibrado no lugar X seja rompido, o próximo vai ser um X mais 1. Porque aquele X ali já mostrou que ele pode ser quebrado, ele foi. E vai ser rompido num outro lugar, um pouco mais forte. E num outro. Vai chegar um momento em que esse limite vai estar atingindo lugares tão grandes que já são até inimagináveis, de sofrimento, de angústia, beirando a manipulação, beirando um abuso psicológico. E a pergunta é, tá, por que a pessoa que tem o seu limite não para com isso então? Porque ela também tem uma recompensa, e não é uma recompensa no sentido de que ela está porque ela gosta, é porque muitas vezes também essas relações elas atuam como se fosse num par. Uma parte quer mais proximidade, a outra gosta de oferecer proximidade, uma parte está mais carente, a outra está disponível. Existem elementos ali naquela relação que são muito bons, as trocas de carinhos, as conversas, as falas, os rolês, os passeios juntos, as ideias, são coisas que agradam muito. Só que naquele ponto específico do limite que foi ultrapassado, é colocado quase numa forma quantificada, né? No sentido de que existem 10 coisas boas. Você vai deixar essa relação que tem 10 coisas boas por causa de uma coisa ruim? Por causa de um detalhe, você vai negar os outros? E é aqui que eu retomo. A gente precisa identificar quais são os nossos limites pessoais e quais deles a gente não está podendo mesmo abrir mão nesse momento. Porque se a gente for ficar nessa coisa de ver numa balança, colocar na tabelinha, como se fosse uma coisa mais de organização de empresa, né? Pontos positivos e negativos, pode ser que o número seja igual, pode ser que você tenha um ponto negativo e 50 positivos, mas esses pontos que estão te fazendo mal, o quanto eles estão te fazendo mal, o quanto eles são realmente profundos na sua vivência a ponto de afetar você
tanto na sua vivência pessoal quanto profissional, se é que dá para separar esses campos, né? Como que isso te afeta? Porque aqui a gente está falando também de acordos. E porque na não monogamia a gente não faz acordos, a gente flui, deixa a vida fluir. Nada disso, gente. A vida não é a vida não monogâmica não é a coisa que não tenha acordos. A vida não monogâmica é justamente sobre as duas partes, as três partes, as 50 partes poderem colocar os seus acordos na mesa. Não é sobre não ter acordos, é sobre quem pode fazer o acordo e quem pode negar. Numa vivência monogâmica, que historicamente os homens cis héteros e principalmente brancos tiveram uma produção a partir do patriarcado do que é ser um homem, do que é ter escolhas, do que é fazer escolhas e poder ter sempre essa possibilidade de pôr limites e de quebrar limites, as mulheres principalmente são as que mais pagaram o preço. Pagaram o preço tendo que quebrar seus limites profissionais, de que eu quero uma carreira. Não, agora você vai cuidar da casa e dos filhos porque ele vai trabalhar. Isso na perspectiva cis heteronormativa, que é muito vigente, né? Você vai ter que quebrar o seu limite porque o seu marido, igual eu vi coisas de 2024 que parece que a gente tá falando do século passado, mas que não é. Um padre falando numa igreja que, mesmo que você não quiser transar naquela noite, se o seu marido quiser transar, você tem que dar para ele. Ele falou com essas palavras. Você tem que dar para ele. Quando você não quer transar, quando você não quer contato físico, quando você não quer deixar de fazer uma coisa sua ou fazer outra coisa que te pediram, você está colocando o seu limite ali. Quando esse limite é colocado na ordem de que você, mesmo não querendo, tem que fazer, nós estamos tratando de uma invasão, de uma violação de corpo, violação de desejo, violação de vontade, violação de limites. Esses limites são as bordas que a gente tem mais ou menos conhecida de nós, como eu disse e repito, daquilo que a gente quer e topa viver no momento. Pessoas que não respeitam esse limite são pessoas que estão sendo literalmente invasivas com o nosso jeito de viver e de ser. E aí entram várias dinâmicas, várias coisas para a gente pensar relações e pensar a nossa vivência e detalhe. Tudo isso que eu estou falando em relação aos nossos limites tem que ser aplicado também em relação ao limite das outras pessoas. Se da nossa parte a gente tem que ter uma nitidez na hora de falar, especificar quais são e sobre quais são os nossos limites, ter uma certa assertividade na comunicação do que a gente busca de um modo mais respeitoso possível, uma consistência que olha, meu limite é esse aqui e realmente eu não posso sair. A mesma coisa a gente precisa ter em relação aos outros, que seria uma empatia, né? Considerar a necessidade e o sentimento daquela outra pessoa, ouvir e escutar aquela outra pessoa de modo ativo, ou seja, prestar atenção no que está sendo comunicado, assim como a gente tem que prestar atenção como comunicar. E um respeito mútuo, que é valorizar o limite da outra pessoa como se fosse os nossos. Esse tipo de coisa serve tanto para a gente quanto de nós em relação às outras pessoas. E aqui entra um detalhe, né, que às vezes nessa hora de validar o limite, de entender o limite e compreender tanto o nosso quanto das outras pessoas, acontece meio que uma confusão. A gente fica meio que numa questão de não conseguir analisar muito bem como que esse limite é colocado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nem sempre que a pessoa faz algo por nós, porque aquilo chegou no limite da pessoa, a gente também precisa aceitar aquilo. Por exemplo, não é porque uma pessoa não fez algo por mal para você que aquilo que ela fez para você deva ser entendido como tudo bem, esse foi o limite daquela pessoa. A pessoa não consegue entregar mais cuidado, não consegue entregar mais atenção, mais respeito, mais permissividade do que ela está entregando. Então, já que ela foi no limite dela e está sendo colocado o limite dela, eu preciso acolher isso. Não é assim não, né, gente? Não é porque a pessoa teve um limite dela, mas esse limite que essa pessoa tem nos fere, que nós precisamos nos colocar nesse lugar de respeitar o limite dessa pessoa sobre o nosso limite. A monogamia é um sistema relacional e de interação social onde, uma vez estabelecida uma regra, uma parte sempre tem que mantê-la e a outra parte tem que se adequar, só que o conjunto não pode ser desfeito. No quesito relacionamento afetivo sexual, mas também família, mas também profissão, geração. É muito comum que a gente pense nesse lugar de que a relação não pode acabar. Justamente por aquilo que eu falei, né? Porque teve tanta coisa boa, aconteceu tanta coisa legal, eu não vou acabar aqui só porque a pessoa colocou um lugar de tristeza, de descontentamento, mas que é o máximo que ela conseguiu, então não vou acabar só por isso. E aí entre as grandes dificuldades
em estabelecer e respeitar os limites, tanto nosso quanto das pessoas, que é, se na sua relação as coisas aconteceram muito bem e agora apareceu uma coisa que quebra o seu limite num lugar que você não queria que fosse, é importante pelo menos a gente tentar entender o que acontece e evitar um risco muito grande, que é de se manter em vínculos tóxicos por conta de memórias boas. Às vezes a gente se mantém em vínculos tóxicos porque as memórias, as lembranças e os contextos vividos, em sua maioria às vezes, foi bom. E isso é muito perigoso para a gente. Isso principalmente para a gente pensar qual que é a maneira que nós estamos ali aceitando o que vem da outra parte, qual que é a maneira que a gente está aceitando ali o que vem em relação ao que a pessoa pode oferecer, porque isso também dialoga com limites, né? A gente sabe que as pessoas têm limitações, as pessoas não podem o infinito, nós também não podemos o infinito. E quando a gente olha para uma pessoa que essa pessoa tem um limite até onde ela consegue ir, o limite do que ela consegue oferecer, do que ela consegue falar pra gente, e a gente às vezes olha para isso e fala, tá, né? Já que essa pessoa tem esse limite, por que que eu vou violar o limite dela e vou querer mais, vou exigir mais, né? Só que não é bem assim. A gente precisa também compreender que o modo como a pessoa nos trata nem sempre é por mal. E perceber que não te tratar mal é diferente de te tratar bem. Porque às vezes a pessoa não está te tratando mal no sentido intencional. Ela está respeitando um limite que é dela, ela está tendo uma limitação de atitudes que é pessoal e particular dela, e ela tá te tratando de um jeito que para ela é o melhor que ela pode fazer. Pode ser que seja o melhor que ela pode fazer, mas para você isso toca mal. Pode ser que a pessoa inclusive esteja se esforçando, treinando, tentando ali ser um pouco acolhedora, tentando lidar com a relação do melhor jeito possível para as duas partes, mas que ainda assim, algo que está acontecendo na relação não está te fazendo bem. Ela não está te tratando mal, mas o que ela está fazendo, a consequência, está te tratando mal. Ou seja, não é porque não teve a intenção de te causar um mal que aquilo não vai te causar. E como que você vai saber disso? Olhando para os limites. E pensando nesse contexto, né, é muito difundido um pensamento até conflituoso que vai se basear na exploração de recursos, a gente começou falando disso, né, que se a gente considerar a formação do que hoje chamamos de Brasil, a exploração, a apropriação e o esgotamento têm sido as marcas mais centrais dessa nação. Se quiser, pode até expandir o raciocínio para o que a gente chama de sociedades ocidentalizadas também. E como eu falei no começo, a colonização, ela não fica só no território físico, geográfico, ela entra nos afetos. E a colonização dos afetos capturou nossa vontade e nossas histórias de viver experiências de comunidade e tenta substituí-las pelo sentido individualista de ser. A colonização é aquilo que constrói a violência e a escassez para depois tentar nos convencer de que as migalhas que vêm, essas migalhas afetivas, migalhas de qualquer coisa, são prêmios que nós conquistamos com muita força e que com muita força também a gente está ali vendendo o nosso tempo e a nossa vida, a nossa saúde mental em troca de paz. A gente aprendeu que recebe uma migalha e vamos fazer um esforço profundo, imenso, enorme, para conseguir, em troca disso que a gente está vendendo, que é a nossa própria vida, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de paz, um pouquinho de sossego no relacionamento. Aquela velha coisa que nos relacionamentos a pessoa fala, não vou me estressar com isso, vou fingir que não ouvi, vou fingir que isso não está acontecendo, vou deixar passar. A gente está passando nossos limites em troca de uma paz que não é paz. Às vezes é medo, e é o medo de perder aquele contexto, aquela pessoa, aquela situação. E não por acaso, as relações pessoais acabam absorvendo e incorporando nas suas dinâmicas esse modelo exploratório de fundamentar e se manter na sociedade. E nesse vai e vem contínuo e enraizado, pode facilmente acontecer da gente se acostumar de ter de viver nesse modelo que considera qualquer atitude não agressiva e não destrutiva como um ato de bondade. Nesse modelo em que só vai ser considerado algo mal aquilo que foi anunciado como algo mal, como algo que era para fazer mal. E coisas que não foram colocadas como intencionais de maldade, a gente vai falar, não foi por mal, foi sem querer. Então, com isso, a gente se acostuma a reverenciar os menores dos gestos de cuidado e ainda dizer aquela frase que é perigosíssima, melhor isso do que nada. A gente se acostuma com a rejeição, com o vácuo, com a ausência, e ainda a gente diz que a vida não tá fácil para ninguém. Pelo menos, se eu precisar muito numa emergência, a pessoa vai estar aqui.
pelo menos eu tenho um carinho, pelo menos eu tenho um sexo, pelo menos o sexo é bom, pelo menos, pelo menos, pelo menos. E assim a gente vai cortando nossos limites em vários graus, em vários sentidos. A gente aceita o emergencial como um modo de cuidado, a urgência como a mais valiosa do que as coisas cotidianas que realmente nos importam. E não por acaso, apesar de tudo, a gente vive no limite. Eu ainda aguento mais um pouco, vou esperar mais, ainda suporto esse peso. Calma, vai passar, já enfrentei isso antes. E de espera em espera, de urgência em urgência, a gente vai deixando de viver coisas que, na nossa perspectiva e no nosso entendimento, essenciais, fundamentais para a gente conseguir viver, e tudo isso por acreditar que melhor isso do que nada. A gente, entre aspas, aceita, conscientemente ou não, por escolha ou de modo forçado, situações de total apatia. Um silêncio protuso, profundo, um afastamento, aquela migalha afetiva, vinda acompanhada de um termo carinhoso, de um emoji. A gente vai aceitar tudo porque pelo menos não me agrediu e nem me ofendeu. Pelo menos a pessoa me trata com carinho naqueles momentos específicos. E em que momento de nossa vida nós esquecemos aquilo que é importante para a gente? Em que momento que nós passamos a encarar como um favor atitudes que são básicas para uma vida em comunidade? Onde que nós aprendemos que afetos de cuidado são pontos fora da curva? Porque pode vir daí também, né? Uma vida cheia de traumas, uma vida que a gente se espelha muito na sociedade, onde o carinho, o cuidado, o desejo, aquela atenção genuína, ela não é uma coisa comum. E quando acontece essa coisa comum, a gente marca, olha, ponto fora da curva. Aqui eu tenho atenção, aqui eu tenho acolhimento, aqui eu tenho cuidado. Não posso perder por nada. E esse perder por nada, não posso perder por nada, às vezes fala muito de como o nosso limite é colocado à prova, porque por trás de toda essa construção simbólica e material do limite, tá o quê? As nossas inseguranças. Nós somos pessoas inseguras. Algumas pessoas têm medo da rejeição, algumas pessoas têm medo do abandono, têm medo de sofrer um racismo, têm medo de não encontrar uma pessoa melhor, têm medo de tanta coisa que nessa hora, aqueles limites que nós sabemos e sentimos que são meio que inegociáveis por enquanto, a gente deixa que passem por cima deles. A gente deixa, entre aspas, não é uma escolha voluntária, mas a gente acaba cedendo certos limites porque outras coisas estão por trás deles que são nossas inseguranças profundas e a gente acaba cedendo os nossos limites. E há pessoas que percebem isso, sabem que essa cessão não voluntária dos limites vai acontecer e que vão trabalhando isso justamente no lugar de romper cada vez mais com seus limites, ou nós com o limite das pessoas, criando uma relação que não está saudável. Mas na nossa fantasia, na nossa ficção, a gente aprendeu a lidar com isso como? Ah, eu aguento um pouco mais. Ah, isso daqui já aconteceu antes, talvez eu dê conta. Por quê? Porque a gente aprendeu que limites são coisas que podem ser quebradas e a sociedade nos ensina isso o tempo todo. Quando eu sempre insisto em capitalismo, quando eu sempre insisto em um sistema que está aí para fazer da gente o nosso lugar de dor e sofrimento a partir da competição, a partir do lucro, a partir do ganho, eu estou falando também de uma sociedade que se constrói num lugar onde quebrar limites, onde suportar o máximo. Tem até um programa que tinha, né, na televisão que era No Limite, e a gente leva isso como dinâmica da vida, num lugar que a gente treina o tempo todo como quebrar limites, como ser mais, como sair da zona de conforto. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Ou, se preferir uma outra pergunta, você sabe qual que é a sua zona de conforto? Ou você já abriu mão tantas vezes disso que você nem sabe mais o que é uma zona de conforto? Melhor ainda, quais são os corpos, as pessoas, as vivências que têm direito a ter uma zona de conforto? O movimento coach, o movimento neoliberal, capitalista, o tempo todo, inclusive a religião, o tempo todo está nos ensinando a sair da zona de conforto. Porque quem não sai da zona de conforto não cresce, essa é a fala máxima, né? E a religião fala que o sofrimento vem para purificar nossa alma, que o sofrimento vem para produzir pessoas mais resistentes. Deus prova aquela pessoa que Ele ama. Ou seja, a gente aprende a viver no limite que vai ser quebrado.
A gente aprende a construir nossa vivência em cima de um limite que vai ser colocado para quebrar. O livro dos recordes, recordes nos esportes, recordes em todos os lugares, na competição, em todo tipo de coisa que a gente imaginar, mostra como essa cultura de quebra de limite constrói a nossa própria subjetividade, nosso próprio desejo. Quem namorou mais, quem ficou mais, nos Guinness Books, né? Qual é o maior do não sei o quê, quem quebrou os metros rasos de natação, quem fez o que a mais do que uma pessoa que veio antes, como superar, e a superação é colocada como uma lógica de que a gente tem que buscar o tempo todo, e a gente esquece que nós não somos pessoas onipotentes. Esquecemos que nós não temos onipotência, nós não podemos, não conseguimos dar conta de tudo. E a gente tenta isso numa lógica neoliberal, colonial, se a gente quiser chamar, mas é bem colonial, fazendo de tempos em tempos retomadas violentas de quebras dos nossos próprios acordos conosco. E o que faz a gente acreditar ingenuamente que, se a gente aprendeu que os nossos próprios acordos devem ser quebrados o tempo todo, como que, tendo uma vez uma condição de impor coisas, como que a gente acredita que a nossa ingenuidade vai nos deixar não querer quebrar o limite das outras pessoas? Pessoas mimadas, pessoas que foram criadas com muita abertura para poder fazer absolutamente tudo, sem ter que pensar nas consequências dos seus atos, são pessoas que hoje são adultos disfuncionais no sentido de que não tem nenhuma função de um acolhimento, de um respeito, de um cuidado, de uma observação da outra pessoa. É uma pessoa que não aprendeu nem colocar bordas, aprendeu que a vida é uma piscina de borda infinita. É uma vida que você pode fazer tudo e o que você quiser vai ter que acontecer. Esse pensamento positivista também entra nessa lógica com muita profundidade, onde as pessoas acreditam que tudo pode ser refeito, tudo pode ser reconsiderado, tudo pode ser pensado, tudo dá para resolver, tudo pode ser resolvido. Você não pode ser uma pessoa limitada desse jeito, basta você refletir, meditar, passar um tempo no seu chalé no meio do mato, pedir um ano sabático, esse tipo de coisa que a vida se resolve. Mas isso é um pensamento classista, racista, um pensamento que não faz sentido na vida prática da maioria das pessoas, que raramente temos tempo de fazer o que a gente está fazendo. E aí a gente pode cair naquela pergunta, né? Quando a gente está colocando limites, quando a gente está pedindo coisas para as relações, quando a gente negocia os nossos caminhos e as nossas possibilidades. Aí aquela pergunta vem na cabeça: será que eu estou pedindo demais? Será que eu estou pedindo demais? E isso vem acompanhado de outras perguntas, né? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não estou conseguindo lidar com essa situação de um jeito confortável? O que acontece comigo que não consigo aceitar certos conflitos? Aí de novo a pergunta: será que estou pedindo demais? E não raramente esses questionamentos vão aparecer quando, por alguma razão, nas nossas relações a gente não consegue encontrar no interior delas uma conexão que permita um convívio acolhedor. Não é porque a pessoa é boa, a pessoa é legal, ela é boa intencionada, que a relação vai funcionar. A gente tem que dialogar com nossos limites e com os limites das pessoas. Ah, mas toda relação é composta por algum grau de desarmonia ou conflito. É verdade. Ah, mas a não monogamia é um espaço justamente para que a nossa rede afetiva dilua essa necessidade de depositar todas as nossas necessidades sobre uma pessoa. É verdade, nenhuma dessas afirmações são falsas. Nem por isso ela deve ser tomada por verdades universais. Não é porque toda relação e todo contato com outro ser humano pode ser potencialmente conflitivo que a gente vai aceitar todos esses conflitos livremente. A gente tem que ter noção de até onde isso nos afeta, né? Independentemente do formato da relação, nós estamos nela e precisamos entender nossos limites e possibilidades. Cada pessoa vai ter para si uma necessidade, ela vai ter coisas que para ela já sabe, já aprendeu na melhor das hipóteses, que é fundamental. Cada pessoa vai apresentar também uma história afetiva e emocional que construiu nela um conjunto subjetivo de locais habitáveis e compreensíveis. Isso eu acho muito importante. Onde que estão os nossos locais afetivos que a gente consegue habitar? Até onde a gente consegue ir sem nos colocar em mais sofrimento pelo bem da relação? Não monogamia não é sobre a gente viver todas e qualquer relação de um jeito livre e aberto, sem nos questionar. Ela é justamente o espaço para poder se questionar. A monogamia, por sua vez, é um lugar que preza pelo fechamento. Então, a partir do momento que você conhece alguém, que você se namora, que você fica noivo e casa com essa pessoa, a proposta monogâmica é pensar como que aquela relação não vai terminar.
E geralmente, dentro de um patriarcado, o gênero vai mandar muito, dentro de um racismo, a raça vai mandar muito nisso. Pessoas com mais marcadores sociais da diferença, né? Raça, gênero, sexualidade, classe social, localização geográfica e condições corporais e neuropsicológicas. Quanto mais dessas características, mais a pessoa tende a ter dificuldades de fazer escolhas e limites, colocar limites, porque estamos falando, como eu disse, de uma relação de poder. Então, se na nossa construção afetiva a presença, o toque, o diálogo, a intensidade, o tempo, a presença tanto presente física quanto de alguma outra forma simbólica, se isso são necessidades das quais neste momento a gente não consegue abrir mão, é um direito nosso poder expressar essa necessidade. Se for preciso, é um direito nosso reavaliar o quanto uma relação pode se manter sem esses componentes, né? Não é egoísmo pensar naquilo que é basal para o nosso acolhimento afetivo e nem é egoísmo pensar em si. Um sistema baseado no individualismo, como é o caso, por exemplo, da monogamia, do neoliberalismo, onde cada pessoa tem que se responsabilizar por si o máximo possível e tudo é responsabilidade do sujeito, até nas relações, e não raramente nas relações não monogâmicas, essa noção que vem de uma brancogamia, eu vou fazer um episódio só disso, essa noção acaba invadindo as vivências não monogâmicas de modo geral. E não por acaso, as pessoas acabam tomando para si a necessidade de que ela tem que dar conta, que ela tem que dar conta de tudo, que ela precisa resolver os conflitos que apareceram, porque se ela não resolver, ela não está sendo aberta o suficiente. Se ela não consegue dar conta, é porque ela não está respeitando o tempo da outra pessoa. E não é sobre não respeitar o tempo da outra pessoa. Pessoas têm tempos diferentes. Mas se esse tempo produz um sofrimento, tem que ser considerado isso. Respeitar o tempo do outro, quando isso nos dá um sofrimento e nos coloca num lugar de ansiedade, angústia, de tristeza profunda, é respeitar só o tempo do outro. E onde que está a mutualidade? Onde está a reciprocidade? Porque reciprocidade não é sentir e fazer igual. Reciprocidade é ter genuinamente o desejo de acolher as partes, dos dois lados, dos 3, dos 50. Todos temos inseguranças, traumas, medos, gatilhos podem surgir a depender do contexto, uma coisa que não era engatilhadora antes pode ser, assim como uma coisa que era pode deixar de ser. A gente precisa compreender, eu falo a gente precisa porque eu entendo assim, que é uma necessidade mesmo da gente, né? Saber que nem tudo a gente pode controlar, como eu disse, negligenciar essas coisas é a gente negligenciar a quem a gente é. Saber quais são os ambientes afetivos que nos acolhem é entender parte dessas necessidades. Negligenciar essas necessidades pode ser sinônimo da gente se colocar em mais sofrimento. E aí eu repito, não somos onipotentes. Não podemos controlar tudo que temos ao nosso redor, nem manter tudo confortável o tempo todo. Mas também não precisamos achar que sempre devemos aceitar tudo como está. São distinções importantes. Não é porque a gente não controla tudo que nós vamos aceitar tudo como está. Nós temos que entender, por isso eu começo falando sobre o que é um limite, né? Quais são os nossos, quais são os seus. É importante a gente saber que limites nos colocam num lugar de sofrimento ou não. E quando a gente se pergunta, será que eu estou pedindo demais? Geralmente é porque esses nossos limites já estão meio que nublados, porque a gente não tem mais certeza de quais são e a gente fala, eu não sei nem o que eu deveria pedir, será que eu estou pedindo demais? E às vezes, não estamos pedindo demais a outra pessoa, nós só estamos sinalizando aquilo que é, num dado momento, indispensável para a gente, num ponto muito específico. E que nem sempre a outra pessoa pode dar conta. Afinal, se nós não somos onipotentes, a pessoa também não é. A compatibilidade não é uma obrigação. Vínculos não são eternos e relações se transformam. Nós temos limites. E a gente pensar como que a gente lida com isso é a gente pensar como que a gente transita entre sociedade. E isso flerta com noções de amor único que a gente tem, com noções que a gente está o tempo todo recebendo sobre o que é aceitar as pessoas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de famílias abusivas e relações tóxicas, esses contextos geralmente usam das nossas fragilidades e das nossas carências como um caminho para nos aprisionar, tanto simbólica quanto fisicamente a elas, né? Isso começa quando sustentam e impõem um discurso de que alguns vínculos ocupam esse lugar de pertencimento eterno e questionável e quando passam a ser consideradas, inclusive por nós mesmos, como exclusividades necessárias. A gente tem medo de perder as pessoas, mas a gente esquece que não se pode perder o que a gente não tem.
Reconhecer a importância de um vínculo não precisa ser um sinônimo de colocar esse vínculo acima dos nossos limites. Pessoas se vão e, na melhor das hipóteses, né, você ainda vai continuar com você. A gente tem que lembrar disso. E aqui eu reitero, né, não é um ato egoísta pensar sobre nossos limites e sobre como muitas vezes esses limites são negligenciados para manter um vínculo que só faz colocar a gente no estado de alerta, um sentimento de culpa constante, uma vigilância ali intermitente. E por mais que seja difícil, pode ser importante a gente repensar o quanto do desejo para que alguém permaneça ao nosso lado é fruto de um medo de ficar só. A gente realmente ama, quer aquela pessoa, a gente tem medo de não estar com aquela pessoa e ficar só sem ninguém. Ou uma crença do até que a morte nos separe, muito comum, né, na monogamia, ou se é porque de fato aquele vínculo ele é cultivado mutuamente pelas partes envolvidas. Se uma exploração afetiva, sem, né, uma exploração afetiva e sem fazer apenas a utilização oportunista e até irresponsável dos afetos. E aqui a gente dialoga com outros campos do limite que nublam a nossa ideia de limite, que é quando a gente coloca alguma pessoa nesse lugar quase questionável de amor, seja família, pais e mães, seja num relacionamento afetivo sexual, quando a gente coloca essa pessoa num lugar em que ela realmente é a pessoa mais importante, é a coisa mais importante que já aconteceu na nossa vida, quase como se fosse uma veneração. E passa por causa disso acreditar piamente que essa importância que a pessoa tem na nossa vida deve ser convertida num dever. Além da pessoa ser importante, agora ela deve estar disponível para nós. E aqui a gente pode se colocar em lugares que vão romper nossos limites, um lugar perigoso que é: eu me sinto tão bem com essa pessoa, eu sempre me senti tão bem com essa pessoa, a gente se dá tão bem, a gente faz coisas tão boas juntas, eu não posso deixar perder essa pessoa por causa de uma coisa assim que eu posso flexibilizar. Aí a gente aprende a flexibilizar coisas o tempo todo. A gente aprende a flexibilizar o nosso desejo em prol de uma imagem simbólica de uma relação. E relações não precisam ficar assim para sempre. Relações não precisam ser para sempre. Meu conselho é, quando a questão é limites, saber que se uma pessoa está colocando uma condição que está incomodando aquela pessoa naquele momento, e se você está colocando uma condição que está te incomodando, mesmo que a outra pessoa não perceba desse jeito, isso está incomodando. E se está incomodando, é importante respeitar esse incômodo. É muito agressivo, por exemplo, quando numa relação acontecem coisas que quebram limites e as pessoas: ai, mas eu não quis fazer isso, não foi minha intenção, não tinha essa vontade, eu não fiz por mal, eu fiz na melhor das intenções. Só que isso te feriu. Ou o que você fez feriu a outra pessoa. Não dá pra levar só nesse lugar do tipo, não foi a intenção. A questão é o que causou e o que a gente faz com isso. Eu acho, por exemplo, quando eu falo de limites nos meus relacionamentos, uma das coisas que eu coloco muito é: não tolero racismo, não tolero transfobia, não tolero esses preconceitos desse tipo de classe, etc. Porque isso eu sei que é um limite que não dá pra gente negociar muito. Só que mesmo assim a gente cai em certas ciladas, né? De que, ai, não foi por mal, não fiz por mal. Só que me irrita profundamente o lugar onde fica sempre nessa coisa de, eu não fiz por mal. Não é você ter feito por bem ou por mal. Para de se defender. Para de querer dizer o que foi por bem ou por mal. A questão é, o que foi feito teve um efeito. Esse efeito magoou uma pessoa. Se está falando de uma pessoa racializada, o seu racismo afetou e feriu a pessoa. O que você vai fazer com isso não deveria ser dizer que não foi por mal. Seria, no mínimo, ter uma humildade mínima, básica, de falar: eu fui racista. Não quero mais fazer isso, não quero reproduzir. Porque pedidos de desculpas acabam chegando em um lugar quase de hipocrisia. Porque pedir desculpa é muito fácil, mas é logo um me desculpe, não foi por mal, eu não quis fazer. E começa toda uma lógica de se defender, toda uma lógica de produzir naquela discussão algo que vem para questionar o limite posto a partir da, não foi minha intenção, só que não olha para a questão em si. O limite foi ultrapassado, uma barreira foi quebrada, e como que essa barreira vai ser conversada para que não seja quebrada de novo? Pela humildade do reconhecimento da ação. E não existe regras, né, de como que eu vou conviver numa relação que está quebrando o meu limite o tempo todo. Porque, igual eu falei, podem vir de vários caminhos, de vários lugares, de várias maneiras. Mas eu acho que é interessante a gente pensar que nós não temos que manter uma relação a qualquer custo. Por melhor que ela seja em vários âmbitos, não devemos nos prender a uma relação abusiva, tóxica ou até mesmo
não saudável por qualquer razão, só porque ela já foi muito boa ou porque ela tem componentes muito bons. Isso só vai acontecer, essa percepção, quando a gente tiver noção e nitidez de quais são os nossos limites, de quais são as nossas percepções sobre aquilo que nos faz mal. E é importante ter essa noção. Não é porque a relação tá boa em alguns aspectos, ou em vários aspectos, tá, gente, que a gente precisa se manter nela. Às vezes vem todo um sentimento de culpa. Eu não posso terminar porque a pessoa está num estado frágil, eu não posso terminar porque a pessoa está passando por uma certa dificuldade, a pessoa não quer terminar comigo porque eu estou sensível nesse momento. E com isso a gente vai atropelando tanto os nossos limites que chega uma hora que a relação já desgastou num ponto tão triste, tão cruel e tão complexo que não existe nem afeto direito ali. Existe quase que uma subordinação ou quase uma obrigação da manutenção de vínculos, porque existem coisas agradáveis na relação acontecendo. Mas e onde que está nosso respeito ao nosso próprio limite? Se a gente não dá conta de uma coisa, também é saudável dizer eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso. E respeitar isso sem também querer culpar a outra pessoa. Ah, porque você não aguenta nada comigo, você não vai ter paciência comigo, você não me suporta. Não é bem sobre você sempre, não é sobre nós sempre. É sobre o que nós ou outra pessoa está comunicando naquele momento. E se não dá, por que que a gente vai querer construir um outro limite? A gente nem sabe se a gente consegue sustentar esse outro limite que está sendo construído. E aí entra problemáticas diversas. Por quê? A gente vai lá construindo um outro limite sem ter entendido bem e respeitado o anterior, e esse outro limite é quebrado, e a gente vai sempre colocando um limite na frente do outro, até que as nossas fronteiras estão tão abertas assim que qualquer coisa invade, qualquer coisa derruba, qualquer coisa nos fragiliza mais ainda. E para recapitular, eu acho que é interessante a gente pensar de novo, né? Entender quais são os nossos limites, tentar compreender e dar importância para o que a gente está chamando de limite, saber de quais tipos de limite a gente está falando, se são emocionais, físicos, materiais, temporais, etc. E identificar quais são nossos limites pessoais, tanto de autoconhecimento, de desconforto, de reflexão sobre experiências passadas. Tentar comunicar com nitidez, assertividade e consistência, mas também tentar entender como comunicar isso e, caso a gente não esteja conseguindo comunicar, entender por que que a gente não está conseguindo comunicar os limites. Às vezes, o não poder comunicar o limite marca um lugar dentro do relacionamento já de um certo abuso. E o abuso não necessariamente é o intencional. Às vezes sim, geralmente sim. Mas a gente pode estar dentro de uma relação tóxica sem saber que ela é tóxica porque a gente não consegue colocar o limite. Ou o não colocar o limite, mesmo não sendo porque a relação é tóxica, isso tem a ver, como eu já falei, a partir das nossas produções de sentimentos, de medos, de traumas, de ressentimentos, e a gente tem tanto medo de expor porque a gente fala, nossa, eu não posso falar isso porque talvez se eu falar isso a relação acaba. Não posso falar isso porque se eu falar isso eu perco a minha família. Mas às vezes isso pode nem acontecer. E a gente está com esse medo produzido ao longo do tempo e vai sustentando a quebra de limites. Ou pode ser que realmente, se você falar, vai acabar porque você falou o que você pensava. E isso é um convite para a gente conseguir pensar de outros jeitos e de outras elaborações a qualidade da relação que a gente tem. E também a gente pensar que o estabelecimento de limites, ele pode acontecer em vários contextos, desde os relacionamentos pessoais, como amizade, família, parcerias afetivos sexuais, até no trabalho, com a relação de superiores, subordinados, colegas, um relacionamento com a gente mesma, com um lugar como a gente se olha, se respeita e fala, não, eu não vou fazer mais do que isso porque isso me faz mal. Não vou passar daqui porque isso me faz mal. E consequência da falta de limite, né? A gente pode cair no esgotamento emocional e físico, no ressentimento, cheio de culpas, muitas culpas. E aquela coisa da gente não colocar os limites no jogo, com medo da relação acabar, pode ser justamente o que vai produzir uma série de sofrimentos e de conflitos. E aprender como que a gente pode revisitar nossos limites, como que a gente pode olhar para eles de um jeito que fala, será que eu estou entendendo? Será que eu estou conseguindo lidar com isso hoje? Então pensar em como que a gente pode reforçar a nossa noção do que é um limite ou não, com a revisitação periódica, né? A gente vai avaliar
o limite, ajustar conforme for necessário, o limite não é uma coisa rígida e fixa, e tentar reafirmar ele se for preciso, buscar apoio nas pessoas, nas relações, caso esses limites não sejam respeitados, conversem com as pessoas sobre os seus limites que estão sendo desrespeitados, porque a gente conversando com outras pessoas de fora, elas podem ver coisas que a gente não está enxergando. Seja na terapia, seja naquela amizade que você tem mais íntima. Bom seria que dentro da relação isso pudesse acontecer, né? Mas a gente sabe que não é sempre o que acontece. Então vamos lá. Um dos princípios da não monogamia também é rede de apoio. Não é só transar. As pessoas acham que não monogamia é transar com várias pessoas. Não é não. Não monogamia é construir rede de apoio, de resistência, rede de afeto, para a gente poder também comunicar e se proteger e proteger as demais pessoas. Terem em vista que a priorização do bem-estar não é um ato de egoísmo. Se colocar em primeiro lugar não é um ato de egoísmo, é um ato de autocuidado. Para a gente poder ficar também disponível com qualidade para as outras pessoas, é preciso que a gente também esteja em boas condições emocionais, físicas, reconhecendo de fato, e vou repetir isso toda vez, reconhecendo quais são os limites que não podem ser rompidos agora, e se eles foram, por quê, e se não foram, como que a gente está mantendo isso, tá bom? Vamos pensar sobre isso, vamos ser mais gentil com a gente mesma e estabelecer e manter limite e pensar como que dialoga em relação ao todo. Vamos pensar um pouco sobre isso? Se uma relação não considera os seus limites pessoais, essa relação pode ser de invasão. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram. Marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.